Você cuida bem dos seus dentes? Faz as escovações necessárias depois das principais refeições? Vai ao dentista com frequência? A nossa conversa de hoje é sobre saúde bucal, os desafios que ainda existem na conscientização para ter dentes saudáveis. Hoje é 24 de abril, está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! Hálito puro e sorriso bonito são alguns sinais de uma boa saúde bucal. E quando se fala em higiene bucal, pensamos logo na escovação dos dentes, mas cuidar bem da boca vai muito além disso. E o consumo de qualquer tipo de alimento influencia na saúde dos nossos dentes. Os cuidados devem ser diários e prevenir é sempre muito melhor do que remediar. Paula. E a melhor prevenção é fazer uso diário do fio dental e escovar os dentes após as principais refeições. De uma forma geral, as pessoas não agem assim no dia a dia. No Brasil, existe uma carência da conscientização da sociedade sobre os bons costumes e cuidados com os dentes. E não são apenas os brasileiros que sofrem com isso. Uma pesquisa da Federação Dentária Internacional aponta que 90% da população de todo o mundo terá alguma doença bucal ao longo da vida. Daniel, e a pesquisa mostra também que apenas 60% dessa população tem acesso aos cuidados bucais adequados. E esses dados são alarmantes. Puxa vida, puxa vida. É canal e pelo raio-x não vai ser moleza. Ai, assim não dá pra ver, Flor. Pinças, brocas, alicates, agulhas e o temível som do motorzinho que deixam os pacientes de cabelo em pé. Tá bom, pode cuspir. A boca humana é uma coisa nojenta. A rotina de ir ao dentista é sinônimo de pesadelo para algumas pessoas. Mas deixar para a última hora pode ser uma escolha pior. A geração dos meus pais não sabiam da importância do tratamento bucal, né? Então eu agora estou sofrendo, e muito com isso. Os problemas são inúmeros, né? Os mais prevalentes, aqueles que ocorrem com maior frequência, é principalmente a cárie dentária, né? Que é um acometimento quase que generalizado, e também as doenças gengivais, as doenças periodontais relacionadas com a gengiva, processos inflamatórios. É difícil falar que alguém vai estar imune a alguma delas, né? Hoje nós melhoramos muito os índices, né? Mas as pessoas continuam expostas a essa série de fatores. Apesar de todo o processo de programas de atenção de saúde bucal no país, um crescimento real dessa atenção bucal, desses programas no país, nós temos uma certa dificuldade não só de manter a questão qualidade, quantidade e eu vou usar a palavra de infiltração desses processos em áreas que muitas vezes são difíceis de você ter, muitas vezes acesso para alimento, educação básica, quanto mais para você ter acesso muitas vezes a um programa de saúde e programa de saúde bucal. A cárie dentária ainda é o principal problema de saúde bucal dos brasileiros. Com variações por regiões, a média do país é de 2 dentes atacados pela bactéria por pessoa. A nossa alimentação tem sido cada vez mais açucarada, vide o consumo de carboidratos excessivos, seja via refrigerantes, via alimentos, né? Esses alimentos fast food, todos têm um excesso de amido, né? É pão, é massa, né? E alimentos extremamente açucarados. Então isso é que propicia a incidência da cárie. Bons hábitos alimentares, uma rotina de limpeza e cuidados diários devem começar na infância. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 60% das crianças em idade escolar têm cárie. É como se fosse um círculo vicioso, onde você deixa de tratar preventivamente um pequeno problema e ele pode evoluir para um grande problema que vai determinar a perda dental. Esse ciclo ele tem que ser detido
preferencialmente na infância, porque o custo é menor. Se a gente consegue formular um processo de atendimento, o papel do cirurgião dentista no acolhimento do indivíduo dentro das escolas, nos primeiros anos, recebendo as crianças ali aos 5, 6 anos de idade, que é a idade da entrada escolar, né, dessas crianças, isso vai minimizar não só o processo problema, como vai criar um referencial diferente ao cirurgião dentista. Desenvolvido em instituições de ensino públicas de Belo Horizonte, o programa Saúde na Escola promove triagem entre os estudantes. A aula é interrompida para uma conversa breve sobre a importância da limpeza dos dentes. Em seguida, meninos e meninas com idade entre 6 e 12 anos recebem o atendimento. Às vezes a criança tem uma cárie pequena, pode ser detectada antes, ser tratada até mesmo sem anestesia, sem o famoso motorzinho que traumatiza tanto as pessoas, né? E ao passo que se a gente deixar essa cárie evoluir, vai gerar uma dor e um trauma muito grande na criança. Para Gabriel, escovar os dentes é moleza e ele mostra como deve ser feita a limpeza. Você tem que ficar escovando assim, depois assim, depois assim, assim. Depois escovar assim essas beiras aqui de baixo, depois escovar a língua. De manhã, depois do almoço e depois da janta. E quem acha que a meninada não gosta de tratar dos dentes está enganado. Eles estão atentos à importância de cuidar do sorriso. Tratar dos dentes, deixar os dentes mais limpos todos os dias, escovar todos os dias. Senão, quando nós crescer, nós vamos ficar com dente podre, nós vamos ter que usar dentadura. A importância é para a gente não ficar com os dentes cheios de cárie, quando crescer não cair os dentes. Porque quando a gente crescer, às vezes não tem dente, aí não é todo mundo que vai gostar da gente sendo amigo, né? Então... Ainda segundo dados da Federação Dentária Internacional, a cárie é o principal problema de saúde bucal dos brasileiros. Mas esse não é o único problema que preocupa. E é justamente para esclarecer os principais problemas dentários e para falar também dos desafios para uma boa higiene bucal que recebemos no Espaço PUC de hoje Renato Ferreira, professor de saúde coletiva da área de odontologia da PUC Minas, e Ana Pichon, coordenadora de saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Ana, professor Renato, boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigada pela presença de vocês. Nossa, eu que agradeço pelo convite. Ana, o programa Saúde na Escola, como a gente viu, né, vai nas escolas, atende muitas crianças. E eu gostaria de saber de você como que a prefeitura age para conscientizar as crianças e para atender aqueles que não têm condição. Atualmente o programa Saúde na Escola, ele é o integrador das ações da saúde e da educação naquele território, né? Então há uma integração entre o serviço de saúde de dado território e as escolas, os equipamentos da educação no território. Então são ações integradas das equipes de saúde bucal, das equipes de saúde da família junto à escola, né? Então essa é a base do programa. E o programa Saúde na Escola, ele tem 3 eixos principais de ação. A gente trabalha com a avaliação de saúde das crianças, né? A gente faz um levantamento de necessidades, no caso, em saúde bucal. O outro é a prevenção de agravos e de doenças e a promoção da saúde. E o terceiro é a questão da formação dos profissionais para atuarem de forma integrada, né? Para que a gente possa oferecer tanto saúde quanto educação integral para as nossas crianças. Então, anualmente, os nossos profissionais vão até as escolas para fazer um levantamento de necessidades em saúde bucal. Então, todas as crianças recebem essa avaliação pelo menos uma vez ao ano. E aí, então, sendo detectados problemas de saúde bucal, essas crianças são encaminhadas aos serviços de saúde deste território para que tenham seus problemas de saúde bucal tratados. E a gente tem uma parceria também com os estudantes de graduação da PUC, e nesse território onde esses estudantes fazem os estágios de graduação, eles também participam junto com os nossos profissionais neste levantamento de necessidades. Okay. A doutora Ana falou das necessidades que envolvem a saúde bucal. O senhor acredita, professor Renato,
que as nossas políticas públicas têm resolvido as questões relativas a essa esfera da saúde bucal? Não, apesar da implantação do SUS no Brasil ser uma política pública abrangente, universal, a gente sabe o grande desafio de implantação do SUS, né? Como a Ana falou, a atitude da Secretaria, a participação da universidade na formação dos alunos com a participação do estágio. Hoje nós estamos em 36 centros de saúde, junto com a Prefeitura, trabalhando do ponto de vista, desenvolvendo e formando esse profissional com uma nova característica, né? Uma parceria no sentido não só de prestar melhor serviço à população, e esse é o compromisso da universidade, mas também de prestar serviço à população. Então, o que eu posso colocar é o seguinte: o SUS brasileiro é o maior programa de saúde do mundo, né? Com todas as suas deficiências, com a situação de pouco investimento na área da saúde, ele continua ainda considerado como o maior programa de saúde, a maior universalização em saúde que nós temos no mundo, né? Infelizmente, a parte da saúde bucal ela ainda é muito recente a nível das políticas públicas, né? Nós temos ainda uma política pública muito voltada para determinado tipo de população. A odontologia tem uma participação muito pequena em relação às políticas públicas. O recurso, apesar do investimento que tem acontecido, aumentado esse investimento é insuficiente para poder atender às necessidades reais da população, né? E eu acho que o grande desafio do SUS ainda é a questão toda da equidade, né? O sistema de saúde pública brasileiro ainda não atende, não destina recursos financeiros à população que mais precisa. E isso, do ponto de vista da saúde pública, é um grande problema, né? Porque a senhora acredita também que a equidade é um problema? Sim, né? É importante a gente mapear as pessoas que precisam mais, como o professor Renato falou. A equidade é um dos princípios basilares do Sistema Único de Saúde, né? É você direcionar recursos e atenção àquelas pessoas que precisam mais. Não é? Então, a universalidade é um dos princípios também, mas a gente direcionar a nossa atenção para aqueles que realmente precisam mais. E quais são? Só um dado que nós estávamos vendo a apresentação no início, né? Então, falava assim, o CPOD, que é o Índice de Dentes Cariados Perdidos e Obturados no Brasil, hoje é de 2, né? Segundo o estudo de 2010. Né? Mas acontece que é uma média, né? E dentro da média, nós temos situações graves de pessoas com mais de 8 dentes cariados aos 12 anos. Em compensação, 40% da população não tem nenhuma cárie, né? E onde é que estão essas pessoas com mais de 8 dentes cariados, né? Que dentro da proposta da Prefeitura a gente trata isso como um evento sentinela. É um evento que a gente tem que fiscalizar, saber por que está acontecendo, né? E normalmente esses eventos sentinela mostram uma população, uma criança desassistida, uma criança abandonada pela família, um problema que não é simplesmente a questão toda bucal, né? Como você estava na abertura colocando, que o problema da saúde bucal não é um problema somente da higiene bucal, não é só um problema do dentista, ele envolve questões da saúde geral como um todo, né? E a conscientização, a família também, né? A família é fundamental. Fundamental. Mas nós não podemos tratar o problema simplesmente como uma infecção, como uma bactéria que causou uma doença, né? Nós temos que entender que, na verdade, a situação de saúde bucal é reflexo das condições sociais, né? Então, se você pegar países africanos, nós vamos encontrar a situação de cárie muito maior do que nós temos hoje no Brasil. Se a gente olhar, por exemplo, a região Nordeste e a região Sudeste, a gente vai encontrar mais cárie, mais doença, né? E outra, nós estamos conseguindo uma redução de cárie no Brasil e no mundo inteiro, né? Embora esse dado que a Federação Internacional coloca é um dado meio, vamos falar assim, catastrófico, né? Que a gente não sabe o que é problema, não está uma definição clara do que é problema. O problema pode ser um câncer bucal ou pode ser um mau hálito, né? Então, o que nós percebemos é que a distribuição disso não é homogênea, é uma distribuição muito heterogênea. Então, você tem pessoas sem doença e pessoas que concentram a doença. É o fenômeno que a gente conhece como... Né? É um fenômeno que a gente conhece como polaridade. As pessoas que estão doentes estão muito doentes em relação à cárie, não só a cárie, mas doença periodontal. E mais, só para terminar, nós estamos falando de redução de cárie na população infantil, na população adolescente. Os dados que estão colocados lá de 2 é na população de 12 anos. Mas quando a gente pega a população idosa, a gente vai encontrar que na população idosa, 27 dentes, em média, afetados pela doença cárie. E outra, 40% desses dentes foram perdidos. Ou seja,
mais da metade da população acima de 65 anos de idade não tem mais dente. Ela é até desdentada, ou usa prótese ou precisa de prótese. Verdade. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar discutindo desse assunto. O senhor tocou num ponto interessante. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Daqui a pouco o Espaço PUC está de volta.